mais uma conversa de curadoria. O meu convidado de hoje é o Almir Reis, o artista que está aqui a expor também no Gabinete de Curadoria. E muito bem-vindo, Almir. Prazer estar aqui contigo. Vamos fazer um bate-papo, é bem gostoso. Exato, vamos aqui falar um bocadinho da arte, da sua arte, da arte também um bocadinho em geral. E Almir é fotógrafo, Sim, mas faz uma interpretação completamente diferente da fotografia, não é? exato. Quando é que começou a perceber que a fotografia podia ir muito mais longe? Eu comecei a minha carreira um pouco tarde, né, que eu vim da área da educação física, onde eu trabalhei 30 anos, e de 2000 para cá foi que eu tive uma virada sobre a parte de dar aula, né, que eu dava muita aula voltada para dança, também é uma arte, e aí eu descobri a fotografia. E quando eu descobri a fotografia, eu ficava nos bastidores, porque eu já fui modelo, né, já trabalhei como modelo, não modelo de passarela, modelo fotográfico. E eu sempre gostei muito daquele meio, né, que envolvia tudo, a produção, a coisa da maquiagem, aquela coisa toda. De antigamente, né, que hoje em dia as pessoas fazem muito mais retoques por Photoshop, mas naquela época que era Sim, a coisa mesmo. era a sério, não Sim, é? Uma sim, produção inteira de os moda. figurinos, os cenários, tudo. Sim. E eu trabalhei um bom tempo com uma fotógrafa, até que teve um dia que ela me pediu para eu fazer uma série, eu fazendo as fotografias para ela, que era para ela ver, porque ela já viu que eu gostava da coisa, que eu estava sempre fazendo perguntas para ela e tal. Aí eu vi, me encantei, né, pela fotografia, e a partir daí foi quando eu comecei a trabalhar a fotografia como arte, não como assim, tem gente que fala assim, você é fotógrafo, você faz o quê? Casamento, batizado, né? Já te coloca logo, Eu falo, não, eu sou um fotógrafo artístico, a minha intenção é fazer da fotografia uma obra de arte. Há sempre um olhar diferente, não é? Portanto, o Almir vai olhando, principalmente nas cidades, não é? Que encontra, e há cada coisa que está para o seu olhar, como há bocadinho olhou para esta sombra aqui no ateliê e disse logo, se tivesse uma câmera se calhar teria logo fotografado. Sim, sim, parece um quadro. Bem legal. Esse olhar foi-se desenvolvendo com a fotografia ou é um olhar que já está em si, sempre houve, agora é que começou a dar-lhe voz? Eu acho assim que desde que eu comecei a trabalhar a questão de corpo, né, enfim, dos alunos, tudo mais, você acaba apurando um pouco a sua estética, né? E dentro da estética humana entra tudo, né? E a arquitetura sempre foi uma coisa que desde criança me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de arquitetura, principalmente design. Então acho que uma coisa foi juntando, foi linkando com a outra, até eu chegar aonde eu cheguei hoje, né? E dá para ir muito além. É só o começo. Exatamente, estamos a dar os primeiros passos, não é? Sempre, né? Eu Eu acho que isso é importante. Ideias novas, não é? É importante você nunca achar que você, né, chegou no teu limite máximo, que aí você estaciona, né? E eu acho que um artista plástico, como em qualquer profissão, a gente tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre pesquisando, estudando, indo em exposições, no meu caso, né, para ver coisas novas, para ver o que está acontecendo. Então, tudo isso é muito importante para o crescimento, né, para você não ficar estacionado, tipo assim, eu já tenho a minha série aqui que é de mergulho, é isso que eu quero fazer e ficar só nisso. Eu acho que isso me leva a outras séries, entendeu? E não tem limite, né? Uma das coisas que eu acho engraçado é estes quadros, supostamente são peças únicas, mas depois há séries de 5. Sim. E falámos aqui há dias e nenhum deles era igual. Exatamente. Todos eles mudam. Porquê e como é que os consegue fazer todos diferentes? Tá, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro e tinha algumas pessoas que tinham certo preconceito com a fotografia pela questão da multiplicidade. Então muitos falavam assim, tinha uma galeria que me representava lá em Ipanema, e às vezes a dona da galeria me passava esse feedback, que alguns clientes se recusavam a ter uma fotografia tipo na sala, vamos supor, em cima do sofá, porque diferentemente de uma tela, né, uma pintura que é única, né, porque nunca você consegue fazer duas pinturas iguais, então eles tinham um certo bloqueio, isso eu estou falando de 25 anos atrás, existia um certo bloqueio, até um certo preconceito da pessoa que ela ia ter
uma fotografia na casa dela que o vizinho ia ter, que de repente na portaria do prédio dele poderia ter, entendeu? Sim. E aí então tem gente que gosta, né, de exclusividade, tem gente que Claro. não, vai e compra um pôster e pronto, tal. Agora, para quem gosta de exclusividade, aí o que eu fiz? Eu comecei numerando as minhas fotografias de 1 a 5. Aí já melhorou a coisa, né? O preconceito já caiu um pouco. Ah, mas quantas cópias ele faz? Faz 5. Ah, então legal, né? Que pô, 5 cópias que pulveriza, né? Vai para até para vários países. É enorme, não só o Brasil, como se fosse só o Brasil já era enorme. já era enorme, Agora, mas ainda então, vem, vai para os Estados mundo, Unidos, vai para a Europa. Então, quer dizer, acabava se dissolvendo, né? Aquelas 5 Claro. cópias, dificilmente a pessoa ia ver 2 iguais. E aí, depois de um tempo conversando com o Marchand, né, que era assim super envolvido com arte mesmo, e ele falou assim: por que você não procura dar sempre um toque diferente, mesmo a fotografia sendo igual? Por que você não dá um toque diferente para que as 5 cópias que você faça, nunca uma seja idêntica à outra? Isso para mim não era difícil fazer, essas, né, manipulações. Um exemplo assim aqui, por exemplo, essa água pode ser verde, a touca do mergulhador pode ser azul, entendeu? Então, daí por diante, então, quem tem o homem mergulhador com a touca amarela, quem tem com a touca verde, quem tem com a touca vermelha. Exato. Isso fica até interessante, né? Aquela coisa dos colecionadores, tem a série, mas nunca uma igual ao outro. Não é igual. Não, eu acho isso excelente, porque realmente faz com que todas as peças sejam realmente únicas. Sim. Pode ser uma série, mas não é de 1 a 5, porque elas são únicas. Isso. Claro que depois pode reproduzir mais, se tivesse, mas o facto de não fazer valoriza as peças e faz com que quem as obtenha tenha sempre uma peça e que isto não possa alterar. Esse processo é feito logo no início, quando cria logo as séries, faz logo diferentes, ou à medida que vai vendendo e vai falando com os clientes, vai alterando? Na verdade, quando eu produzo a peça, eu penso nas possibilidades das mudanças, né? As modificações que podem ser feitas. E aí dentro disso, conforme eu vou vendendo, aí as novas eu já vou alterando, entendeu? Vendi com a casinha lá, modernista, amarela. Aí a próxima casinha já não vai ser amarela, vai ter outra cor. A cor da piscina, ou até o fundo, às vezes você tem lá as montanhas, vamos supor que remete para Palm Springs, aí a outras montanhas já vai remeter Rio de Janeiro, e por aí vai. Então sempre fica dentro daquela ideia do conceito do que foi desenvolvido por mim, entra a exclusividade nesse sentido. E é sempre o seu cunho. Não há uma pessoa que diga, mas eu quero a touca em rosa-choque. Não vou te mentir, acontece sim. Acontece. As pessoas querem personalizar. Eu sou um pouco alfaiate nesse sentido. Sim. Como eu trabalho. Pode ser bom, não é? Sim, eu acho que sim, Você acaba fazendo. Claro que você também não pode se vender na questão assim de você perder a sua identidade. Claro. Porque vai chegar um momento que, se a pessoa ficar fazendo muita alteração, o trabalho vai ser dela e não meu. Claro. Então por que eu vou assinar algo que não foi concebido por mim? Então existe, claro, um limite, né? E dentro daquela conversa com o cliente ou com o arquiteto, que eu ia te falar o seguinte: às vezes você é arquiteta, né? Você é decoradora e tal. Aí o que acontece? O decorador fez a casa, aí de repente colocou lá aquelas almofadas azuis. Aí chega para mim e fala assim: olha, eu quero um quadro lá em cima do sofá que tenha detalhes em azuis, porque não sei o que e tal. Aí, pode ser esse. Não, esse tom do azul não tá igual. Aí você pensa, pô, aí você realmente é um alfaiate, né? Mas faz parte. Sim, eu acho que há coisas que se podem alterar, há outras que eu acho que não faz sentido. Já vai desvalorizar um bocadinho a obra do artista. Exatamente. Eu acho que quem quer uma peça Almir Reis quer o olhar do Almir. Sim. E quer isso em todas as vertentes. Sim. Se começarmos a ir para... Aliás, um bom arquiteto de interiores consegue moldar que um outro azul encaixe naquelas almofadas. Exatamente. Se calhar até vai buscar umas almofadas com um tom ligeiramente diferente e faz 3 azuis diferentes. Sim, claro, um tom sobre tom, né? Interessante. Sim. Os azuis. Eu acho que é mais interessante do que estar a adulterar uma obra. Como é que o Almir define isto que estamos a falar aqui um bocadinho das séries diferentes? Como é que trabalha as séries diferentes? Bom, como são 25 anos de carreira,
Eu comecei fazendo fotografias, a princípio, logo de início, foram fotografias assim, de Paris, de Roma, de Nova York. Então era o que? Era fazer fotografias das cidades, principalmente a arquitetura, né, os pontos turísticos até, né, tipo uma Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade, ou Chrysler Building, alguma coisa assim. E aí foi quando eu comecei a vender isso numa galeria, né, as fotografias mesmo já ampliadas, tal, colocavam numa moldura. E aí um advogado do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, estava renovando o escritório dele, e ele chegou na galeria procurando por umas fotografias do Rio antigo, sabe, Rio de 1900, aquelas fotos antigas, né, que existe assim, às vezes está até em museu e tal. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu não tenho esse tipo de fotografia antiga, mas eu tenho um fotógrafo aqui, né, que está aqui essas fotos dele, não sei o que tal. Aí ele falou assim, então pergunta para ele se ele não quer fazer umas fotografias do Rio de Janeiro, né, para mim e tal. Poderia até dar, né, um tom meio sépia, deixar ela meio com um tom meio parecendo uma foto envelhecida, que dá para fazer isso pelo Photoshop e tal, ou até na própria revelação, que na época era revelação mesmo. Eu usava a câmera, era analógica, não era digital, então seria feito na revelação. Aí a dona da galeria chegou para mim e falou assim, olha, Almir, tem um projeto assim, tal, o cara quer umas 12 fotografias na parede e tal, você faz essas fotografias do Rio de Janeiro? Aí eu fiquei pensando assim, pô, fotografia do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio é lindo, né, é super fotogênico. Mais bonita do mundo para mim. Né? Eu também acho. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, meio sem graça, né? Fica parecendo um cartão postal, né? Eu estava acostumado a ver nas bancas de jornais, ainda mais eu que não sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo e fui morar no Rio, então eu tinha uma visão diferente do carioca, né? Que já nasceu, cresceu ali, então meio que acostuma com tudo, né? E a gente quando vem de fora, né? As belezas e tal, tudo chama muita atenção. E aí eu falei para ela assim, poxa, a fotografia do Rio de Janeiro vai ficar uma coisa meio parecendo um cartão postal, né, não sei o quê. Não, faz na tua linguagem, não sei o quê, tal. Aí resultado, foi um sucesso e a partir daí eu nunca mais parei de fazer fotografias do Rio. Sim. E consequentemente foi o que me deu notoriedade no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, de fazer exposição pelo mundo inteiro com as fotografias do Rio, porque o Rio de Janeiro estava em voga por causa das Olimpíadas do Rio e Copa do Mundo, né, que aconteceu no Brasil, mas o Rio de Janeiro, enfim, era uma das vitrines do país, tudo. E aí a partir daí eu nunca mais parei. Aí eu fiz exposição pela Ásia, América do Sul, Estados Unidos, aqui na Europa. Então foi assim uma coisa que me abriu porta quando eu, na verdade, não estava botando muita fé de fotografias do Rio. E chegou um momento que eu fiquei quase que rotulado como um artista do Rio, de fotos do Rio de Janeiro. Super, né? Não, mas eu acho super interessante. Eu já vi esses trabalhos do Rio e acho fabulosos, não é? Embora eu goste muito desses palmitos. As do Rio, não sei se é pela ligação que eu também tenho ao Rio, que gosto muito e continuo a achar sempre a cidade mais bonita do mundo. Acho que são maravilhosos. E perceber aqueles degradês do calçadão e depois o mar e a praia, acho lindos. Exato. E depois há uma vertente completamente diferente, não é? Porque temos, por exemplo, aqui temos este trabalho que é Nova Iorque, não é? Nova York, Central Park. é Central Park durante o outono, né? Que as árvores, as folhas caem, que fica lindo, né? A cidade fica linda. Acho que é uma das luzes mais bonitas e a época, né, para fotografar o Central Park, principalmente, é muito bonito. E depois eu gosto também durante o inverno na neve, né, quando ele está todo branco com neve, também fica muito instigante para fotografias. Agora essa daqui, por um acaso, ela tá lá, a árvore está lá, né, sem folha nenhuma, e você vê que está tudo lá sem folha, os galhos tudo aparente. Mas aí a pergunta é, né, por que a grama está roxa e não verde, né? É justamente por isso, porque todas as fotografias que você vê em Nova York de outono, elas têm exatamente a mesma cor. Então eu, para ser um pouquinho diferente, eu alterei as imagens essa série, por exemplo, que são de 5 cópias, cada gramado vai ter uma cor diferente, menos o verde. Menos o verde. Tem vermelho, tem azul, tem mais purple, que é mais pro roxo, enfim.
e menos o verde natural que era da captação da imagem que eu fiz. É muito engraçado perceber esta história que está por trás, não é? Uhum. Que eu achei que tinha a ver com uma leitura de quase um degradê de um preto a passar para um azul. Uhum. Olhando assim, né, a princípio, Olho quem de vê... leite, não é? Que não Sim, está por sim, trás e que não está por trás do conceito da sua cabeça, não é? Portanto, sim. foi a primeira imagem que me veio. E agora Uhum. perceber que há um encarnado, que há outras cores completamente Sim. diferentes, tem muito mais graça, não é? Uma pessoa Sim. começa a olhar para Porque eu obra. acho que assim, uma fotografia, se você andar, por exemplo, no Central Park ou em alguns lugares ali, tipo Times Square, uns lugares assim mais turísticos, você vai ver aquelas banquinhas que vendem fotografias. Sim. Então, ali você vai ver um monte de fotografias do Central Park, justamente ou no inverno ou durante o outono, que é uma época que eles ficam, né, que as folhagens ficam bonitas antes de caírem. Então, era assim, tipo, para não fazer mais do mesmo, né? Todo mundo pode ir para Nova York ali e comprar essa fotografia. Então, para ter um diferencial, eu comecei a fazer essas alterações de cores para ter um produto exclusivo mesmo. Sim, eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu também acho interessante é o formato da própria fotografia. Este é um quadrado e não é muito comum vermos fotografias de artistas, não é? Sim. Com uma forma quadrada. E eu adoro. É uma das minhas formas favoritas para um quadro, principalmente para eu que gosto muito de design, de arquitetura e de decoração. Então, às vezes, quando eu concebo um trabalho meu, ele é concebido justamente já pensando mais do que se ele vai estar numa galeria, ou se ele vai estar no centro cultural ou qualquer coisa, como que ele vai ficar na casa da pessoa. Entendeu? Eu acho que eu faço o meu trabalho para as pessoas. E já pensa, quando está a projetar uma fotografia e a trabalhá-la, está a pensar, isto ficava bem no ambiente X, isto ficava no Y, já está a imaginá-las em casa Totalmente. Em casa das pessoas. Tanto é que hoje em dia você tem aplicativos, né, que você pode inserir as imagens. Então eu sempre, quando eu concebo uma imagem, eu faço o teste depois para ver como é que ela fica em cima de um aparador, solto numa parede qualquer da casa, ou em cima de um sofá, numa mesa de jantar. Eu sempre faço essa análise, se é melhor ela comprida, ela vertical. Eu gosto muito também desse formato. Esse formato também é diferente, porque também não diferente. são as medidas certas. Já é mais difícil, né, de você inserir no ambiente. Não sei. Tipo assim, não é tradicional para um buffet ou para uma sala de jantar ou para cima de um sofá. Mas ele pode ficar numa parede de um corredor, no final. Banquete em baixo. Exato. E às vezes temos dificuldades em encontrar exatamente estes tamanhos. Que uma pessoa consiga pôr uma banqueta em baixo, um hall para as pessoas chegarem, descontarem as malas, estarem, e que tenha esta altura. Depois ficam curtinhos, então ficam muito afastados da banqueta. Botar em cima, né? Este é quase perfeito. Sim. Almir, fala-me aqui um bocadinho, destas já falámos de Nova Iorque, destas duas obras que estão aqui no gabinete de curadoria, e quem vir esta conversa poderá viver as peças ao vivo. Sim. Estas duas fazem parte de uma coleção que é de alguma forma inspirada na mesma base, não é? Sim. Seria a base principal da série é a piscina, né? Acho que assim, é o elemento chave, né, do quadro. Aqui, por um acaso, a piscina ela aparece muito pouco, o destaque maior no caso é para o mergulhador. Que quando eu comecei a série, eu pensava muito nessa coisa da questão do salto ornamental, né? Aquela coisa bonita, né? Plástica, né? Do corpo humano entrando numa água, tudo mais. E aí depois eu comecei a ganhar inspiração, porque eu gosto muito do estilo Art Deco, e gosto muito do estilo mid-century, tipo assim, aquelas casas, tipo Palm Springs, aquela casa meio anos 50, os mobiliários e as artes daquela época, tudo. Então eu comecei a estudar muito sobre Palm Springs, na Califórnia, e aí eu comecei a desenvolver aquela série, né? Que você vê que ela tem a questão da piscina, tem a montanha, tem as palmeiras, né? Uma coisa assim meio bem californiana. E então é isso, aí eu concebi ela através desses pensamentos, né? Voltado muito para aquela questão californiana.
Mas só que, tipo assim, depois eu fui alterando os cenários de fundo, que aí vai virando qualquer lugar, né? Tipo assim, pode ser a Comporta, pode ser o Rio de Janeiro, pode ser a Bahia, né? Pode ser o sul da França. Então pode virar qualquer lugar, fica uma coisa meio assim. O espectador escolhe onde ele quer estar. Onde é que é? Porque eu posso olhar para aquele quadro e dizer assim, ok, Palmeiras. Mas depois posso olhar para aquelas palmeiras e dizer, não, estas palmeiras são do Rio de Janeiro. Não sei. Pior é que essas laterais, elas são baseadas no Rio de Janeiro, em Ipanema. E já aquelas do meio, elas já têm um formato meio californiano, meio voltado para Califórnia, Flórida também. Então é muito interessante. Qual é a técnica que está aqui neste quadro? Porque este é tela, não é? É uma tela. Os são todos digitais. Ali é tela mesmo. Não, é o seguinte, ela é dividida em duas partes. Existe a original, que já foi vendida lá no Rio de Janeiro. Isso daqui são uns prints de 5 cópias, sendo que nenhum é igual ao outro. Sim. Ela vai ter sempre detalhe as folhagens lá atrás vão mudar de cor, a piscina vai mudar de cor, às vezes os coqueiros também podem mudar um pouco a forma, de forma que seja assim, cada pessoa que tem um trabalho desse vai ser único, exclusivo, apesar dele me dar 5 diferentes, mas são, bem assinados com certificado de autenticidade e tudo, como 1/5, 2/5, até o 5/5. Mas a concepção deles é feita primeiro no original e depois do original eu faço uma fotografia em alta resolução e aí, obviamente, o original é vendido bem mais caro, né? E aí as 5 cópias têm um preço mais baixo, só que aí cada um comprou um pedaço daquilo. Exatamente, cada um comprou um bocadinho da obra, não é? Exatamente. Portanto, já não é a obra mãe. Isso. E esse daqui, na verdade, ele é o pai de todos, porque foi a partir disso que eu cheguei naquilo. Okay. Mas é óbvio que eu tive uma inspiração que foi o David Hockney, né, que morreu ali até 2 meses, mais ou menos. E ele sempre foi uma grande inspiração para mim, então já fui em todas as exposições dele, assim, as gigantes mesmo, né, que é aquela exposição do conjunto da obra. Eu fui no Metropolitan em Nova York, fui em Londres e fui aqui no Champs-Élysées, no Louis Vuitton, lá em Paris. Sim. Foi a última agora que ele fez, no espaço Louis Vuitton. Até tem no meu programa, né, no Reis das Artes, tem um programa sobre o Louis Vuitton, né, sobre o circuito que eu fiz lá da exposição dele. E depois eu fiz um programa, né, ele morreu num domingo, se não me engano, na segunda-feira eu lancei um programa eu entrevistando ele, através de IA. Esse seu programa, ele é fantástico, porque é super original, não é? Portanto, é aqui uma entrevista a uma série de artistas que a maioria deles já não está cá. A ideia é essa, é pegar sempre artistas que morreram, de preferência há muito tempo, né, porque tem a questão de direitos autorais, né, sobre a imagem da pessoa. Por um acaso do Hockney eu fiz, né, agora, logo depois da morte dele, que geralmente dura 70 anos da morte, mais 70 anos para cair em domínio público. Aí qualquer pessoa pode utilizar a imagem daquela pessoa, né, independente, sem pedir direitos nem nada. Mas o do Hockney eu quis fazer porque ele é a minha inspiração como artista, então eu não ia ficar devendo, né, um programa dele. Aí eu fiz, mas enfim, nunca tive problema nenhum com direitos autorais. Mas geralmente eu uso, tipo assim, vamos supor, Michelangelo, Leonardo da Vinci, né, Rafael, a galera que já de 1500, tem uns de 1800. Hoje tem o Salvador Dalí também, não foi? Hoje eu lancei o Salvador Dalí no meu canal Reis das Artes. Como a gente está aqui, um bate-papo, só que todo virtual, né, todo por IA. Como é que faz as entrevistas? Faz uma pesquisa? Sim. E foca-se nos temas que quer falar, que são menos conhecidos do artista? Sim, eu faço uma pesquisa muito grande no Google, aí depois eu vou para o ChatGPT para perguntar assim sobre, é verdade que ele fez isso, aí o ChatGPT vai confirmar ou não, vai dizer, não foi bem assim, tal. Aí eu vou fazer uma terceira pesquisa para buscar aquela resposta real. Aí depois eu jogo tudo que eu quero de perguntas no ChatGPT.
Mas só que aí eu jogo uma pergunta e eu vejo a resposta que o ChatGPT me dá. Aí eu vou meio que conferir para ver se está certo, se eu ver que está ok, é esse caminho que eu vou seguir. Tá? Aí eu vou indo, aí faz a sequência. Eu falo, eu pergunto, responde. Eu pergunto, responde, monta o programa. Fica divertido, né? Fica inusitado. Fica muito diferente. Eu acho que é super interessante e é uma forma de nós percebermos a cabeça dos artistas sem termos que fazer a pesquisa exaustiva que o Augusto já fez. Sim, e sabendo que tudo aquilo que está ali é certeza. É verídico. E saber que ali os episódios são relativamente curtos, não é? São, 14 minutos, 13. Portanto, ali em 15 minutos a pessoa fica a saber uma aula sobre aquele artista. Do artista. Eu acho isso fabuloso, porque além de ser divertido, é educativo, né? Ainda se sente que às vezes é preciso as pessoas morrerem para serem conhecidas e terem valor. Às vezes eu tenho um pouco de medo disso. Não é? De alguém me matar. Eu agora com 3 horas aqui. Pode valer um pouco mais. Né? Pode valer um bocadinho mais. Vou prestar atenção quando eu sair daqui. Temos Nova Iorque, temos Paris, temos o Rio, temos Palm Beach. Quando Lisboa? Em breve. Acho que assim como aconteceu com o Rio de Janeiro, né, que alguém precisou me pedir uma série de Rio de Janeiro, eu acabei desenvolvendo, ficou super bacana tal, e começou a ser meio que o norte do meu trabalho. Lisboa, eu não fotografei ainda, quer dizer, já fotografei assim meio como turista tal, tem até umas imagens captadas interessantes tal, mas nunca comercializei. Entendeu? Já até dei de presente uma para um amigo meu. Na verdade eu vendi, eu estou lembrando aqui, eu vendi uma em São Paulo. Vendi para um carioca que tem um escritório gigantesco lá não é na Faria Lima, é uma outra avenida lá. E aí ele estava remodelando todo esse escritório, que eram 2 andares, o prédio inteiro gigantesco. Ele comprou, sei lá, umas 30 obras minhas mais ou menos. Aí chegou um momento que ele já tinha comprado muita coisa para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Brasília, e aí o meu catálogo não é infinito, né? E ele já tinha assim, mais de 100 obras minhas, é o meu maior colecionador. Aí o que aconteceu? Ele pegou e ele adorou a foto, assim, era um pôr do sol, lá no fundo você vê assim, tem o rio, tem a ponte lá no fundo com Cristo. Aí na Praça do Comércio. Aí tem aquele primeiro prédio aqui, né? Que é aquela sequência que vem com os prédios amarelos, tem os 2 aqui. E aí é um casal atravessando a rua e eu fiz deitado do chão, num pôr do sol. Então pegou eles, só o reflexo deles assim, a sombra deles no chão e o sol batendo nos paralelepípedos, sabe o que é? Paralelepípedos são... É o piso da avenida. Eu passei. Aí tem o brilho assim, ficou super interessante a foto. Aí, independente de onde era, ele adorou a imagem, falou, eu quero botar essa daqui na minha sala. Aí ele comprou. E depois ele comprou outra e deu de presente para um amigo dele que está morando aqui em Príncipe Real. O que é que o Almir sente quando entra numa casa e vê uma obra sua? Eu sinto orgulho. Não, melhor do que isso, do que quando eu entro na casa de alguém, que geralmente pode ser alguém que eu já conheço, né? Ou que eu fiquei conhecendo depois de ter adquirido uma obra minha. Eu gosto muito de, no YouTube, ver programas que mostram casas. E aí, de repente, você está vendo uma casa, aí a pessoa está ali falando da sala e, de repente, pum, tem um quadro meu, assim, sei lá, na sala, ou enfim, qualquer lugar do ambiente. Isso quando eu vejo assim, já aconteceu até de uma casa em Los Angeles, de eu estar vendo no Architectural Digest, que é o AD, né, que é um canal que tem a revista, né, que é famosa, e tem um canal no YouTube. Aí estavam mostrando uma casa em Los Angeles de um cineasta, na verdade ele é produtor de cinema em Los Angeles. E calhou de eu estar olhando lá um youtuber mostrando uma casa, de repente o cara passa na sala, assim, tá lá o meu trabalho, 1,5 metro por 1. Eu olhei e falei, cara, não tô acreditando. Uma pena, mas até saiu na revista também. Saiu na revista, eu vi depois que tinha uma editorial da revista com aquela foto minha, até dando crédito no meu nome. Mas na hora que o cara que estava entrevistando passou tal, e ficaram conversando perto da foto, mas ele não fez pergunta nenhuma.
Eu fiquei meio que esperando, ai, tomara que ele pergunte, né? De quem é esse Quem é? trabalho? Quadra? Não perguntou, passaram. Às vezes, acho que quando se está a mostrar casas, muitas vezes não nos prendemos tanto. Nós, arquitetos, somos mais focados na questão técnica, porque é que fizemos isto e porque é que foi esta decisão. E às vezes esquecemos de falar um bocadinho dos artistas que estão nas paredes dessa casa. E efetivamente, se calhar as casas não eram tão bonitas se não tivessem aquelas peças de arte. Pois é. E portanto, é um bom reparo. A obra de arte é uma coisa assim que sempre veste uma casa, né? Além de determinar o olhar daquele morador, né? Com relação à arte. Imagina, sei lá, uma casa totalmente minimalista, onde você não tenha nada, né? As paredes estão lá todas em branco ou cinza, ou cor seja, zero de obra de arte. Sim, pensou? Fica bem melhor. Muito melhor. Eu tô dando uma de Dalí hoje, porque quem vê a entrevista com Dalí vai entender do que eu estou falando. O quanto ele era egocêntrico e narcisista. Sim, era muito. Mas eu não sou assim, não. Esse homem não é nada narcisista. Nem um pouco. Pelo contrário. Não, eu sou super tranquilo, entendeu? E é muito melhor, não é? Sim, eu acho que sim. Acho que eu conduzo a minha vida muito melhor e com mais responsabilidade, entendeu? Cultuo muito o corpo, alimentação, essas coisas tudo que eu acho que vai me dar longevidade. E quem comprar meu quadro esperando eu morrer, vai ter que esperar uns 100 anos. Esperar mais um bocadinho. 100 aninhos. E agora então, com o que vai? Eu vou tomar aquela vacina do David Sinclair, vou até 150 anos. Exatamente agora com a repetir o ADN todo. Próxima entrevista você vai me ver, eu vou estar com 20 anos. Sim. Aliás, eu também vou estar com 20 anos. E vamos marcar já para daqui a 50 anos, vamos continuar os dois ótimos. Almir, muito obrigada por ter aceito vir às conversas de curadoria e vamos nos vendo sempre por aqui. Foi um enorme prazer participar desta conversa. Agradeço a Rita pelo carinho e pela recepção e deixo um convite. Quando estiverem em Campo de Ourique, façam uma visita ao gabinete da Rita Salgueiro e aproveitem para conhecer algumas das minhas obras expostas neste espaço. Tenho certeza de que vê-las ao vivo proporciona uma experiência muito especial. Esperamos por vocês. Até breve